Abra sua Bíblia. No segundo livro dos Reis, capítulo 3. Glória a Deus. Todo mundo animado, né? Assistir o jogo. Aleluia. Eu não vou ler todo o texto, irmãos, é um texto comprido, mas eu quero começar lendo aí a partir do versículo 4, por favor. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim, ó. Então Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Até aí, irmãos, vamos parar aqui, depois a gente lê mais um pouquinho do texto. Mas Deus me deu um tema, né, para passar para a igreja, algo que eu não pretendo demorar, né, mas algo interessante para a nossa vida cristã. E o tema é o seguinte: como ser bem-sucedido nos nossos empreendimentos. Aí você fica pensando assim: pô, pastor, mas por que empreendimento, né? Empreendimento não é coisa de empresário, não é coisa de... Nosso maior empreendimento aqui, irmãos, meu e seu, é chegar no céu. Amém? Nosso empreendimento maior precisa ser esse. Se não é, a partir de hoje tem que ser o meu e o seu empreendimento. Você precisa trabalhar para isso, para ir morar no céu. Mas se a gente for pensar um pouco aqui nas coisas dessa terra aqui, né, o pastor Ricardo Malafaia não está aqui hoje, porque ele é um empresário, né, mas tem o pastor Alexandre também. Tenho certeza
que eles podem dar dicas para vocês. Se você quiser abrir um negócio, por exemplo, porque se a gente for pensar em empreendimento aqui dessa terra, você vai pensar numa empresa, você vai pensar em abrir um negócio, um comércio, talvez estudar, fazer uma faculdade, ou até mesmo casar, né? Casamento é um empreendimento. E tem muitos outros, se a gente for falar aqui, a gente vai falar a noite toda. Mas eu fiquei pensando sobre ser um empreendedor de sucesso, e eu olhei na internet assim, falei, pô, vou dar uma olhada assim, o que os camaradas aí do mundo falam, né, sobre isso, né? Aí eu vi algumas coisas interessantes aqui, como passos fundamentais, né? 7 passos fundamentais para você ser um empreendedor de sucesso. Olha só, meu irmão, na internet você acha de tudo, né? Mas se você for pensar nas coisas que eu vou falar para você aqui rapidinho, e você aplicar isso à sua vida cristã, tem fundamento, sabe? Só que de outra forma, né? Na vida cristã a gente usa essas coisas de uma outra maneira, mas tem fundamento. Por exemplo, ele ensina que para você ser um empreendedor de sucesso, você precisa ter planejamento. Ele diz assim, ó, planejamento não é perda de tempo, é necessidade básica para o empreendedor. Então, ó, se liga nas palavras, ó, planejamento. Outra coisa, um bom controle financeiro. Outra, marketing não é gasto, é investimento, né? Você fazer o marketing. Qual seria o nosso marketing aqui, irmãos? Falar de Jesus, né? Capacitação. A tua empresa, os teus funcionários, né? Quem trabalha com você, não somente você, mas todos têm que se capacitar para que a igreja, para que a tua empresa produza, né? E você seja uma pessoa bem-sucedida. Ele fala que você não pode fazer somente aquilo que você gosta de fazer. Muitas das vezes você tem que sair da sua zona de conforto e às vezes investir numa área que não é muito a tua praia, né? Como a gente costuma falar. Saber ouvir, né, o seu cliente. E também tem que ter metas, tem que ter objetivo, para que você seja um empreendedor bem-sucedido. Isso aqui eu falei rapidinho para você, irmãos, como acontece aí fora. Agora vamos pensar no outro tipo de empreendimento. Por exemplo, o casamento. Né? A nossa igreja tem investido aí no Ministério de Família, né? O Ministério de Família tem trabalhado na igreja, tem usado os irmãos, chamado pregadores de fora, professores, psicólogos, tanta gente boa aí para estar ministrando para os irmãos. Mas, por exemplo, vou falar para os irmãos aqui também, rapidinho, sobre 7 dicas, né, para que o seu casamento seja bem sucedido. Esse empreendimento chamado casamento seja bem sucedido. Agora eu já entro mais na parte espiritual também, irmãos. Por exemplo, primeiro, seu casamento, para ser bem sucedido, precisa da presença de Deus. É aquele cordão de 3 dobras, né, como a Bíblia diz lá em Provérbios. Para que seu casamento seja bem sucedido, precisa da presença de Deus, tem que ter a presença de Deus nele. E depois, à medida que nós formos caminhando aqui, você vai entender melhor o que eu quero dizer. Outra coisa, precisa de amor. Sem amor fica complicado, irmãos. Você está todo dia com a mesma pessoa, a pessoa está todo dia com você. Todo dia de manhã, todo dia à noite, todo dia de madrugada. Se você não amar, é difícil. Precisa de fidelidade. Né? Para o teu casamento ser bem sucedido, precisa você ser fiel à sua esposa ser fiel a você. E a gente é fiel, irmãos, quando a gente entende que antes da gente ter uma aliança com a nossa esposa ou com o nosso marido, nós temos uma aliança com o Senhor. E a gente não pode quebrar essa aliança. Fator, respeito, né? Precisa ter respeito no relacionamento. Outra coisa também interessante, o perdão. Porque você está convivendo debaixo do mesmo teto com a sua esposa, e sua esposa com você. Então a probabilidade de dar choque é muito grande, né? Todo dia, meu irmão. Tem muitas chances, muitas possibilidades de dar trovoada, tempestade, furacão, ciclone dentro da sua casa. Então precisa do perdão. 6º, comunicação,
né? Precisa de haver uma boa comunicação para o casal. E, em último lugar, a perseverança. Né? A gente, como homem e mulher de Deus, para que o nosso casamento seja bem sucedido, a gente precisa perseverar, irmãos. Perseverar é você lutar por você, pela sua esposa, apesar de tudo. Você lutar pelo seu relacionamento, mesmo cheio de problemas, mesmo com enfermidade, mesmo com falta de dinheiro, você está ali perseverando. Não jogue a toalha. Tem gente que pensa que se arrumar uma mulher mais nova, né, a vida do camarada vai mudar. Na verdade, ele está arrumando um outro problema. Né? Essa que é a verdade. Aí, quando a gente olha para esse texto aqui, que nós lemos, irmãos, sobre esses 3 reis, a gente observa o seguinte: eles também tinham um empreendimento. Qual era o empreendimento? A guerra. Né? Os irmãos sabem que Moabe, ele tinha que pagar tributo a Acabe, ao reino do norte. Né? Acabe era rei do reino do norte. Só que quando Acabe morre, né, Deus já tinha falado que iria morrer, já tinha dado uma palavra de juízo para ele e para sua mulher Jezabel. Então, depois que eles morrem, o seu filho, Jorão, assume o reino do norte, Samaria. Josafá era rei de Judá, o reino do sul. E quando, né, Moabe se aproveita, Jorão se aproveita dessa situação da morte de Acabe e se revolta contra Israel. Se revolta contra o filho de Acabe, contra Jorão. Aí Messa se revolta contra Jorão e fala: ó, a partir de agora não pago mais tributo nenhum para você. Não vou pagar mais nada. Porque nós lemos aí no versículo 4, que diz assim: ó, Messa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Então, quando Acabe morre, Messa fala assim: ó, a partir de agora eu não pago mais um tostão para esse camarada. Aí o que Jorão faz? Não, então eu vou chamar Josafá para ir comigo, porque Josafá indo comigo, o rei de Edom, que era capacho de Josafá, ia junto, né? Era vassalo de Josafá, ia junto também. Resultado, os 3 saíram nesse grande empreendimento. E a gente trazendo isso, irmãos, para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, para a nossa carreira cristã, né? Que o nosso maior empreendimento é esse, é a nossa carreira cristã caminhando para morar no céu. Como ser bem-sucedido, irmãos? Com base nesse texto aqui. Há algumas lições espirituais interessantes aqui nesse texto, que eu quero que, se você puder, você anotar, seria interessante. Em primeiro lugar, para você ser bem-sucedido nesse grande empreendimento que é a sua carreira cristã, tome muito cuidado com as alianças que você faz. Porque no versículo 7, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu Josafá: irei, né? Subirei, serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá, irmãos, era um homem de Deus, era um homem crente. E Jorão, filho de Acabe, era um homem que estava distante de Deus. Ele resolveu não seguir a Baal, mas, por outro lado, ele instituiu, ou ele permitiu o culto aos bezerros em Israel. Ou seja, então ele continuava também fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, como que vai dar certo, irmãos? Luz com trevas. Como um camarada pode fazer uma sociedade ou uma aliança, né, para ir atrás, né, ir para uma guerra junto? Um homem de Deus com um homem que não é de Deus. E o rei de Edom nem se fala, né? Edom estava totalmente fora, o rei. Então, dos 3 reis, só Josafá era um homem de Deus. Só ele.
Mas a Bíblia diz que não há o quê? Nenhuma comunhão entre luz e trevas. Você pode achar aí, irmão, de 2 Coríntios, capítulo 6? Pastor Júnior vai localizar um versículo para a gente ler aqui. A pessoa não pode fazer sociedade, irmãos, aliança com um camarada que não serve a Deus. Eu me lembro que eu fazia, nessa época, eu era criança, tinha mais ou menos a idade do Alain, estava no primário, e a minha mãe, ela dava aula, né, ela dava aula na mesma escola que eu estudava. Era uma escola municipal ali, se não me engano, estadual em Cascadura. E ela tinha uma amiga que era professora com ela, e essa amiga dela foi minha professora. Não me lembro se foi no 2º ou no 3º ano. E a minha mãe conta que o marido dessa professora, ele abriu uma sociedade num negócio com um camarada. E com o passar do tempo, aquele sócio se levanta contra ele, se revolta contra ele. E ele resolve dar 6 tiros no marido da professora. 6 tiros de 38. Foi um milagre, irmãos, aquele camarada não ter morrido. Porque com os 2 tiros de 38 já é suficiente para matar uma pessoa normal, né? O camarada tomou 6. Por quê? Porque muitas das vezes a gente faz sociedade com alguém porque acha que é uma pessoa bacana, porque é legal, porque é gente fina. Mas só Deus, irmão, sabe o que está no coração da outra pessoa. Achou aí, meu irmão? 2 Coríntios, capítulo 6, ó. A partir do versículo 14, ó. Olha o que diz, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial, essa palavra quer dizer pessoa maligna, sem proveito. Ou seja, traduzindo, aquele que não presta para nada, né? Podia ser demônio, Satanás aí também. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Ainda tem mais aí, irmãos. Se passar o 17, o 18, ainda tem mais. Mas não há nenhuma comunhão entre luz e trevas, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado. E o que eu vejo aqui, que eles vão para uma guerra e já começou mal. Cuidado com as alianças. Sociedade com qualquer um não vai dar certo. Casamento. Casar com o incrédulo. Aí você pode falar assim, pastor, mas na igreja também tem tanta gente complicada, né, irmão? Não quer dizer que se você casar com uma pessoa que está aqui dentro da igreja, que o teu casamento vai ser maravilhoso, né? Mas case com um homem de Deus, case com uma mulher de Deus. Não tenha pressa. Agora, uma coisa eu te digo, hein, irmão. Não pensa que vai cair de mão beijada, não, tá? Você que não vai jejuar, não vai orar, para ver se você vai casar rápido. Vai não, vai ficar aí muito tempo no banco. Vai orar e vai jejuar, que Deus move o mundo espiritual ao teu favor. Mas, quando você for pedir um esposo, uma esposa, seja detalhista com Deus. Me lembro da irmã que orava, ela era uma irmã loura, de olho claro, muito bonita, né? E ela orava, e ela falava para Deus assim, Senhor, eu quero um marido fogo puro, um vaso canela de fogo, e ela falava tudo assim, no sentido espiritual, né? E não se ligou nos detalhes, né? Aí Jesus falou, tá bom, minha filha, eu vou te dar esse vaso aí cheio de fogo que tu quer. Ela era branca igual uma vela, irmãos. Jesus foi e deu um camarada pretão para ela, mas o cara era fogo puro. Do jeito que ela orou, do jeito que ela pediu. Mas ficou branco e preto. Não tem problema nenhum, né? Ninguém tem problema com esse negócio, não. De preconceito racial, não. Mas se você não for detalhista, pedir tudo nos mínimos detalhes, se você não for um cara chato, ou uma pessoa criteriosa na hora de orar, Deus vai atender a tua oração, irmão.
Mas, puxa, Jesus, mas eu queria um camarada alto, esse é baixinho. Você não pediu, não foi detalhista, né? Eu queria um cara fortão, o cara é gordinho, não foi detalhista. O gordinho pode emagrecer, pode ir para a academia e ficar forte, hein? Tem esse detalhe aí. Mas cuidado com a união com uma pessoa que não serve a Deus, irmão. Muito cuidado com isso. Então, cuidado com as alianças. Segundo lugar, para que você seja bem-sucedido nesses empreendimentos, veja bem o caminho que você está andando, irmão. A Bíblia diz o quê? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128, versículo 1, né? Veja o verso 8 aí na sua Bíblia. Então perguntou Jorão, por que caminho subiremos? Respondeu ele. Sabe quem respondeu aí, irmão? Foi o próprio Josafá. Ué, vamos pelo caminho do deserto de Edom. Por que Josafá falou isso, irmãos? Porque realmente, para chegar lá, era o caminho mais rápido. Ele não estava falando besteira, não. Humanamente falando, ele estava falando a coisa certa. Mas, vamos continuar para você ver. Olha só o que aconteceu. Partiram, verso 9. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então, o que faltou, irmãos, para esses 3 reis aí? Uma coisa que nós falamos aqui no início. Faltou o quê? Planejamento. Pô, pensei que planejamento era uma coisa só para quem quer ser empresário, né? Não, irmão. Não. Faltou planejamento. Vamos ler também um texto interessante, Lucas capítulo 14. Acha aí, meu amado, por favor. Cuidado com isso, irmãos. Jesus, quando estava falando sobre ser discípulo dele, sobre o discipulado, Jesus deu uma palavra sobre isso aí, Lucas 14, 28. Faltou para esses reis planejamento. Olha lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Olha só, irmãos. Jesus falou isso para quê? Para quem queria o quê? Ser o quê? Discípulo. Continua, irmão. Ou qual é o rei que indo à guerra, olha aí, ó, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Ou seja, ó, você não tem condições de encarar esse exército aí, vamos lá, vamos fazer as pazes. Então, o que o camarada tem que fazer? Se planejar primeiro, irmão. Antes de ir, planeje. Faltou o quê? Planejamento, faltou água. Água aí, nesse momento, representava o quê? Principal. Até vida, né, irmãos? Não tinha água, o que ia acontecer com eles, com o exército, com gado, com tudo? Ia morrer todo mundo, né? E faltou o quê? Fé. Porque olha o verso 10 aí, ó. Então disse o rei de Israel. Ele dá tipo um grito, ele fala assim, ai, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Então faltou fé. O próprio rei de Israel, ele já declarou o quê? A derrota. Meu irmão, Deus te chamou, Deus me chamou para a vitória. Ah, mas às vezes a gente leva umas pancadas, leva. Às vezes a gente perde até uma batalha. Mas a guerra, Deus sempre nos dá a vitória. Sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sempre nos dá a vitória.
quando eles vão atrás de Eliseu, que eles acham Eliseu, que Eliseu fala assim, ih, esse camarada está aí, rei de Israel, filho de Acabe. De novo, ele fala no final do versículo 13 aí, ó, que Eliseu fala assim, vai procurar os profetas, né, de teu pai e de tua mãe lá. Aí ele fala de novo, aí ele fala para Eliseu, ó, porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. De novo ele liberou palavras de derrota. Então faltou isso, irmão, faltou fé, faltou planejamento. Estava faltando a provisão ali, né? Porque a água representava a provisão. Cuidado com o caminho que você vai trilhar aí, irmãos, para chegar no sucesso. Terceiro lugar, para que você seja bem-sucedido no principal empreendimento, né, que é a nossa carreira cristã. Só buscando o Senhor, irmãos. Verso 11, verso 12, né? Aí, perguntou, porém, Josafá, o crente que estava no meio deles, né? Não tem porventura aí, não, aí? Algum profeta para a gente possa consultar o Senhor? A Eliseu estava no acampamento, irmãos. Você sabia que, às vezes, quando o povo de Israel ia se deslocar para uma batalha, muitos profetas iam, ou alguns profetas iam junto com eles, e Eliseu estava lá no meio. Aí mandaram falar para ele assim, ó, tem um servo lá do rei de Israel, né? Sabia, né? Porque Eliseu estava em Samaria, ele morava naquela parte de lá, no Reino do Norte. Aí falaram para o rei, não, ó, tem um camarada aí, um profeta aí chamado Eliseu. Aquele que deitava água nas mãos de Elias. Pô, então chama ele lá, pô. Aí o que Josafá fala quando alguém fala isso? Assim, olha só o que Josafá fala, verso 12. Está com ele a palavra do Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Se você não tiver profeta dentro da sua casa, você tem a palavra do Senhor nas tuas mãos para você consultar. Então você pode buscar o Senhor. Aqui, ó, eles buscaram o Senhor através do profeta. O profeta representava o próprio Jeová, né? O profeta representava o próprio Deus de Israel. E eles buscaram o Senhor através da palavra, né? Da palavra de Deus. E você, tem buscado ao Senhor através de quê? Da palavra de Deus? Irmãos, não vamos perder mais tempo, em nome de Jesus. Uma coisa que eu já botei na minha mente, no meu coração, eu quero orar mais, jejuar mais, irmãos. Deus vai fazer milagre, irmão, eu tenho certeza disso. A gente tem que sair da nossa zona de conforto ali, de querer dormir cedo. Não, pastor, eu trabalho todo dia, pô, eu também trabalho, irmão. Eu também todo dia acordo cedo para trabalhar. Eu gosto de buscar Deus de madrugada, eu não sei, às vezes você tem outro horário, glória a Deus por isso. Mas, ó, eu tive com um pastor aqui, ele mora dentro da Assembleia de Deus, dentro da Cidade de Deus, perdão. Ele mora dentro da Cidade de Deus, irmão, num lugar lá mais barra pesada que tem lá. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, pastor, ali dentro não tem jeito, irmão. Ali eu tenho que jejuar. E ele é pastor de uma igrejinha pequenininha ali dentro. Eu tenho que jejuar para aqueles meninos lá, para eles se largarem o tráfico de drogas. Não adianta só eu chegar e falar para eles, ó, Jesus te ama, eu dar a Bíblia para eles, dar o que for. Eles não precisam de nada material, né? Entre aspas. Para ele largar aquela arma, largar aquela situação. Só uma coisa, irmãos, pode fazer com que eles larguem aquilo ali. O poder de Deus. E eu vejo aqui, irmãos, que eles também buscaram a Deus através do poder de Deus. Buscaram o Senhor através do seu poder também. Porque eu percebo assim que Eliseu, quando dá uma bela raquetada ali em Jorão, ele ficou meio atribulado.
Aí ele pede um tangedor. Não, chama um tangedor lá. Aí o homem chegou lá para fazer um louvor no ouvido de Eliseu. Eliseu ficou tranquilo e Deus usou Eliseu poderosamente. E ele falou para mim assim: irmão, eu não faço um dia de jejum não, irmão. Eu não posso fazer um dia só de jejum. Às vezes eu fico 20 dias de jejum. Às vezes eu faço jejum uma semana toda, 2 semanas, 3 semanas. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que está acontecendo? A mãe de um, de outro, bate lá na igreja e fala assim: ó, meu filho vai largar isso. Nesse dia que ele estava falando comigo, ele falou assim: pastor, segunda-feira agora vai ter culto lá na igreja e um deles vai lá se entregar para o Senhor. Meu irmão, o que Deus pode fazer se você, se a gente jejuar e orar, irmão? Olha como essa igreja mudou. Olha como nós estamos mudando, irmão. Somos nós, a igreja somos nós aqui. Como nós estamos mudando. Como as coisas estão acontecendo aqui depois que começou a jornada de oração. Os irmãos vindo. Entendeu? Em vez de você se juntar com o Jorão, com o rei de Edom, e ficar aí metendo pau nos outros, falando mal dos outros, né? Vamos vir, vamos orar e vamos jejuar, irmão. Pô, Deus vai mover, vai fazer milagre, vai fazer maravilha. Não vamos perder tempo com isso não, irmão. Perdendo tempo com coisa que não vai trazer nada de bom para a gente, que não vai edificar em nada. Né? Se você andar com gente que não quer nada com Deus, irmão, você vai ficar igualzinho. Com gente que não gosta de orar, com gente que não gosta de jejuar. Não, eu gosto de festinha. Vai andar com esse povo que gosta de festinha. Vai para festa direto, sexta, sábado. Mas e aí? Cadê a vida no altar? Não é verdade? Cadê a vida no altar? Então, irmão, vamos buscar. Vamos orar, vamos jejuar. Duvido, irmãos, que Deus não joga por terra os nossos inimigos. Duvido. Duvido se não vai começar a acontecer maravilha aqui, gente sendo curada aí, liberta, um monte de gente vindo aqui, correndo aqui para aceitar Jesus. Uma vez eu estava numa consagração lá em Honório de Gurgel, na Assembleia de Deus. Chegou um cara, parou aqui, quase assim do meu lado, assim. Aí eu falei: ih, rapaz, você não está puro não, hein? O camarada parou do meu lado aqui e realmente ele não está puro não. Que daqui a pouco veio uma mão de cá, uma mão de cá, eu pá, nos peitos dele. O cara, puf, caiu no chão. Expulsaram o demônio do camarada. Aí, dando a oportunidade para ele falar. Sabe o que ele falou, irmão? Ele falou assim: irmãos, eu sou bandido. Estou desviado da igreja. Um bandido parou ali para roubar minha moto. Olha só, um bandido foi assaltado por outro bandido. Parece até brincadeira, né, irmão? Isso num sábado de manhã, irmão. Sábado de manhã, a igreja cheia lá. Ele falou que o bandido parou para roubar a moto dele. O cara estava de moto e parou para roubar a moto dele. Ele conseguiu matar o cara. Por quê? Cheio de demônio o cara, esse camarada. Conseguiu matar esse bandido, pegou a moto, ele não sabe nem como, porque ele sabe que é um doido na rua. Daqui a pouco ele entrou no estacionamento da igreja. Foi Deus, irmão, que levou ele para lá. E o camarada ainda parou aqui do meu lado, que eu estava na ponta assim do banco, né? Bem perto do corredor, ele ainda parou do meu lado. Eu olhei assim, eu falei: Jesus, vou dar-lhe um pescotapa nele, né? Pá! Pastor Ricardo que gosta, né, de bater no pessoal, né? Depois ele falou que depois não tem problema não, que ele pede perdão. Mas aí, irmãos, o homem foi liberto e ele contou isso. Irmão, o mundo espiritual não é brincadeira, irmão. Isso tudo aconteceu sábado de manhã, e ele foi lá, testemunhou, naquele dia ele voltou para o Senhor. Olha o que Deus permitiu acontecer com aquele camarada. Não é mole não, só Jesus, irmãos. Então busca o Senhor. Busca Deus, através da oração, do jejum, da palavra, do poder de Deus. Quarto e último lugar.
Você será bem-sucedido, irmãos, nesses empreendimentos, sendo obediente e colocando a tua fé em prática. Olha o que Eliseu fala para eles no verso 16, irmãos. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não tinha nenhuma perspectiva de chover como não choveu. Não tinha chuva nenhuma, o céu estava limpinho. Céu de brigadeiro, como o pessoal fala, né? Não tinha chuva. Mas, veja no verso 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom. A água saiu lá da montanha, irmãos, e desceu igual uma cachoeira. Quer dizer, só maluco para acreditar nisso, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, que sou eu e você. Para a gente ter fé e Deus liberar uma palavra dessa, você fica assim, meu Deus do céu. Normalmente o crente ele fica imaginando, como vai acontecer isso? Como será? Deixa esse negócio de como para lá, irmão. Só crê, só dá glória. Deixa Jesus mandar água. A água veio com tudo. E não veio com chuva, não. Desceu pela montanha. Foi algo que Deus operou. Milagre não tem explicação, irmão. Milagre é coisa de Deus, irmão. E há algo muito lindo que ele fala no verso 18 aí, que ele diz assim, ó. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Deus, além de fazer um milagre na minha e na sua vida, vai derrotar os teus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Agora, olha o mistério aqui, ó. Verso 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Agora olha o verso 22. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de frente deles, as águas vermelhas como era o reflexo dali daqueles raios solares naquela água ali, irmão. Verso 23. E disseram, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Agora, o que ele falou? Gente, vamos lá, a gente vai deitar e rolar. Deve estar cheio de cadáver lá, vamos roubar tudo, levar tudo que sobrou. Está tudo tranquilo, vamos embora. Verso 24. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas. Ou seja, o próprio Deus armou uma cilada para eles, uma emboscada para eles. Porque eles pensaram que o pessoal estava lá todo mundo morto. Quando eles caíram lá, que foram com tudo para lá, os homens... Isto é sangue, certamente os reis se destruíram e mataram um ao outro. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades, né? Aí, meu irmão, o povo de Israel deitou e rolou. Detonaram o povo de Moabe. Que coisa tremenda, irmãos. Agora, irmão, o que Deus fez por eles? Por esses 3 reis aí? Apesar deles terem começado mal, né? Apesar deles terem começado mal, o que Deus fez por eles? Eu vi aí, irmãos, primeiro, um grande livramento que Deus trouxe através daquela água.
A água também, irmãos, representava provisão, né? Foi através da água que, né, o povo bebeu água, os animais beberam água. Então Deus enviou o livramento e a provisão. E em último lugar, Deus enviou a vitória. Deus deu a vitória para eles. E numa coisa assim tremenda e totalmente sobrenatural. Eu não sei, irmãos, qual é o teu empreendimento hoje, né, na data de hoje, dia 27 de junho de 2018. Qual o empreendimento que você tem hoje? O que você tem colocado na presença de Deus? Às vezes, realmente, você está pensando em fazer uma faculdade, talvez abrir uma empresa, né? Uns estão pensando em casamento. Eu não sei. Empreendimento é que não falta para a nossa cabeça aí, para a gente pensar. Mas eu sei que o principal empreendimento do cristão, irmãos, é chegar no céu. É entrar no céu. A Bíblia diz que o juízo começa por aqui, né? E não é fácil. O justo, ele não é salvo assim de qualquer maneira, não. Mas nós estamos no caminho certo, irmão. Eu e você. Estamos trilhando o caminho certo. E eu te pergunto, tem buscado o Senhor?